Vamos seguir então com o nosso acrônimo CASADO. Como mostrar amor para o seu marido? A gente tem aprendido que a forma de você receber amor do seu marido é comunicando para ele respeito. Isso é um pouco estranho para as mulheres, então para facilitar essa compreensão, a forma de você amar o seu marido é respeitando ele. E como que você demonstra respeito pelo seu marido? Usando um acrônimo chamado CASADO. O que é um acrônimo? É quando você pega uma palavra e cada letra dá uma origem a uma nova letra. Então a gente já viu que o C significa conquista. O seu marido sente a necessidade que você valorize ele no campo da realização e do trabalho. E a segunda letra é A de autoridade. O seu marido precisa que você valorize e aprecie a necessidade que ele tem de ter autoridade. E agora eu quero falar com você, abordar mais sobre esse assunto que talvez seria um pouco polêmico ou até indelicado. Bom, é muito importante você entender que se as coisas que eu estou falando aqui em casado podem ir de frente com a sua visão e percepção de um casamento abundante. O fato é que são assuntos desconfortáveis. Como assim valorizar o trabalho do meu marido é importante para ele, agora valorizar a necessidade dele, ter autoridade sobre mim, como é que é isso? Teve uma esposa, certa vez, que ela falou o seguinte, em voz alta, para muitas pessoas ouvirem. Ela disse que ela desejava, e ela queria que o marido dela fosse o líder, o chefe de casa, tomasse todas as decisões e assumisse a dianteira de todas as questões. E que ele tomasse absolutamente as melhores decisões, desde que as decisões dele estivessem de acordo com as vontades dela. Todo mundo ali que estava em volta ouvindo essa mulher, essa esposa honesta, riu. E é isso que acontece também com muitos casamentos. A mulher até deseja que o homem seja mais ativo, mais participativo, mais líder, aquele que mobiliza, que tem mais iniciativa, que faça as coisas, mas que a tomada de decisão dele seja em linha com a dela. Ele até pode tomar a decisão, bater o martelo, mas que todas essas decisões sejam debaixo da vontade dela. Tem um casal jovem que se casou e aí eles conversaram um com o outro e aí falaram o seguinte, a esposa falou para o marido, olha, o seguinte, todas as grandes decisões é você que vai tomar, você é o homem, você é o cabeça, você é o líder, então é você que vai tomar as grandes decisões. As pequenas decisões pode deixar comigo, porque é minha função como esposa, como auxiliadora, como mulher, pode ser? Ele gostou da ideia e aí concordou com isso. 20 anos se passaram e aí aquele marido nunca tinha tido uma única oportunidade de tomar decisão nenhuma, sabe por quê? Porque nunca teve uma grande decisão a ser tomada. Brincadeiras à parte, essa questão de autoridade implica falar automaticamente sobre submissão. E submissão, embora a gente já tenha falado algumas questões aqui, e já iniciamos algumas conversações, agora é onde a gente vai aprofundar um pouco mais nessa questão de submissão. Você viu na matéria de Mulher Ideal que submissão é estar envolvida em uma missão dentro da missão do marido. A Bíblia diz que a mulher não exerce autoridade com o marido. Pelo contrário, ela deve respeitar o seu marido, ser submissa a ele, como a igreja é submissa a Cristo. Então imagine um relacionamento entre Jesus e a igreja. Já imaginou se a igreja mandasse em Jesus? Não é assim que funciona. É Jesus que exerce autoridade com a igreja. Mas o que eu poderia dizer de submissão nessa questão é que submissão é você não usurpar um lugar que não é seu. Então, quando você não se submete ao seu marido e às decisões dele, é fato que você acaba invariavelmente tomando o lugar dele no relacionamento, de tomar as decisões. Então isso pode ser ruim e difícil para você. As decisões do relacionamento, elas precisam ser tomadas pelo seu marido. Porque se você não fazer com que ele tome as decisões, que ele não exercite esses músculos de tomada de decisão,
ele não vai fazê-lo. Esses músculos vão se atrofiar e logo ele vai perder a capacidade de tomar decisão e vai colocar tudo em você. Isso é uma forma de você cometer abuso com o seu marido e até abuso contra você mesma. Abuso se origina de duas palavras em latim. Ab, que significa usar fora ou usar mal, e uso, que significa justamente utilizar. Então, abuso ou abuso é usar algo de forma errada. Então, quando você faz com que o seu marido não permita que seu marido exerça as funções dele, você está utilizando o seu marido de forma errada. E quando você também assume um posicionamento que não é seu, assume uma liderança que não é sua, você também está cometendo abuso contra você mesmo. Então, o que eu devo fazer quando o meu marido é autoritário? Quando o meu marido é uma pessoa dura, é uma pessoa impositora, ele é quase que um imperador de casa. Acontece que num relacionamento saudável, um relacionamento de amor e respeito, você precisa entender que existe nessa questão de relacionamento ser uma via de mão dupla. De certa forma, e com muito cuidado que eu vou te falar, existe a questão dos dois se sujeitarem um ao outro. Lá no livro de Efésios está escrito, o apóstolo Paulo escreveu para a igreja que nós precisamos nos sujeitarmos uns aos outros. Então, aplicando esse versículo dentro do casamento, você fala assim, André, mas existem vários versículos na palavra de Deus que falam que as esposas têm que se submeter ao marido. E de fato tem sim. Mas a forma de você se submeter ao seu marido é você respeitar as decisões dele, respeitar o seu marido, comunicar respeito por ele. Porque esse marido que recebe respeito, ele vai levar em consideração o seu posicionamento de respeitá-lo e vai amar você, vai se aproximar de você. Entende? Então, quando você respeita o seu marido, ele naturalmente vai tomar uma decisão mais voltada para proteger e cuidar de você. O seu marido não é um homem mal intencionado. Você está me ouvindo? Ele não é um homem mau, ele não é um homem maligno. Então, ele vai ser um homem bem intencionado para tomar as melhores decisões em favor de vocês. Então, que você tenha um coração e uma atitude calma e discreta, uma atitude branda. Por quê? Essa é a chave, como nós já vimos, para que você possa, de fato, ganhar o seu marido. Lá no texto da primeira carta de Pedro, capítulo 3, do versículo 1 e versículo 7, Pedro fala que os maridos que não obedecem à palavra sejam ganhos pelas suas atitudes. Então, uma atitude calma, branda e respeitosa, na verdade é a chave para você fazer com que o seu marido se aproxime de você e considere as suas opiniões, os seus desejos, as suas vontades. Por quê? Esse posicionamento brando e respeitoso é como se você estivesse dando para o seu marido respeito, dando para ele o que ele precisa. E dando para ele o que ele precisa, ele vai devolver para você o que você quer. Ele vai devolver para você amor. E acredite, se esse mesmo marido não decidir por acaso fazer a sua vontade, porque já que ele está sendo tão nutrido com respeito dessa forma, ele vai desejar retribuir você com todo amor. E acredite, Deus vai capacitá-lo a tomar as melhores decisões. Então, na questão de autoridade e submissão, você precisa respeitar e honrar o seu marido. Então a honra diz respeito ao que ele é. Então se ele é uma pessoa boa na tomada de decisão, se ele é uma pessoa que toma decisões assertivas, ou não, você precisa honrá-lo de toda forma. Honrá-lo por ele ser o homem. Ele precisa de honra. O que acontece é que muitas esposas, em algumas áreas, elas têm mais habilidade e competência do que o marido. Talvez nas finanças, talvez na tomada de decisão, na percepção, talvez uma decisão mais rápida, mais assertiva. Mas o que fazer nesse caso? O que você precisa entender é que mesmo você sendo uma pessoa melhor do que o seu marido, você aceitou ele para ser o homem da sua vida.
Então você precisa entregar ele como sendo o homem da sua vida, precisa confiar nele. Então imagine que vocês estão em uma missão militar, ok? E você é a informante que consegue todas as informações necessárias para fazer o que tem que ser feito. Mas acontece que você reúne todas essas informações e leva para o general. Mesmo você sabendo o que deve ser feito ou não, você precisa esperar a decisão do general. E o general é o seu marido. Então, você sabe o que pode fazer, você pode prestar sugestões para ele, porque no final das contas, a tomada de decisão é do seu marido. Se você tirar dele essa necessidade que ele tem por autoridade, você vai estar desmotivando ele a fazer isso. Tá? Então você desmotivando o seu marido, você não vai ter um marido que vai se sentir tão confortável para amar você. Então você precisa entender que a submissão, ela está mais vinculada ao respeito. Submissão não é você ignorar o que você sente ou o que você pensa. Pelo contrário, eu quero falar aqui algumas coisas importantes a respeito da submissão que você precisa levar em consideração dentro do seu casamento. Eu quero falar aqui alguns pontos onde a submissão ao seu marido não pode ser cega. Como, por exemplo, você não deve submeter o seu marido se ele for um homem mal intencionado. Se ele for um homem que esteja tomando decisões antiéticas ou malignas, nesse caso. Você não tem que obedecer o seu marido cegamente. Você precisa analisar o que ele vai falar. Você precisa levar em consideração tudo que está acontecendo. Para te dar clareza em relação à autoridade do seu marido, eu preciso falar para você questões importantes relacionadas aos níveis de autoridades que existem, que são 6. Então nós temos em primeiro lugar a autoridade soberana de Deus. Essa é incontestável. Depois nós temos a autoridade da palavra de Deus. Talvez você não é cristão, você não lê a Bíblia, não conhece. Tudo bem, eu respeito você, como eu falei aqui, não é um curso de teologia. Mas o que você precisa entender e aceitar é que o que está escrito na Bíblia exerce de fato autoridade sobre nós. O que está ali são regras gerais. O que está escrito na Bíblia são princípios de sabedoria que as pessoas mais sábias e mais prósperas do mundo seguem. Então, esses princípios são absolutos, estão logo abaixo da autoridade de Deus, entende? Então, primeiro lugar, primeiro nível de autoridade é a autoridade de Deus, depois da palavra de Deus, em terceiro lugar é a sua consciência. Então, a autoridade da consciência é muito importante, por quê? Existem pessoas que negam a sua própria consciência em prol de satisfazer as necessidades dos outros, mas isso não pode acontecer. Existem, por exemplo, pessoas, principalmente mulheres, que não aceitam fazer sexo anal. Então, a consciência delas é ferida por isso. Você precisa respeitar essa consciência. Existe também, por exemplo, às vezes, pessoas que a consciência dela é ferida quando ela é forçada a fazer alguma coisa que ela não gosta, ou aquilo incomoda ela. Então, o marido, ele precisa respeitar a consciência da mulher, assim como ela também tem que respeitar a consciência dele. Porque nós somos governados também pela nossa consciência. O fato de nós termos uma consciência faz com que a gente se torne uma raça evoluída, uma raça diferenciada, que nos torna diferentes até mesmo do que animais. Então a nossa consciência, na verdade, é uma semente divina plantada dentro de nós. Então você precisa respeitar a consciência das pessoas. Então, a terceira autoridade é da consciência. A quarta autoridade é a autoridade constituída, ok? A autoridade constituída, essa é a autoridade que você já tem ela mesmo antes de você nascer, como por exemplo, os seus pais. Essa é uma autoridade muito importante, a autoridade constituída, que aconteça o que acontecer, não importa onde você more, para onde você se mude, se o tempo passa, enfim, aquela autoridade sempre vai ser autoridade sobre você, ok? Essas são a autoridade constituída. Depois vem a autoridade delegada,
que esse tipo de autoridade é mais maleável, tá? Essas autoridades são aquelas autoridades que, como por exemplo, o líder da igreja, ou uma pessoa, um conselheiro, um guru, um mestre, uma pessoa que você atribui a ela uma autoridade de falar coisas para você. Essa pessoa não foi sempre uma autoridade para você e nem continuará a ser para sempre. É só por um momento, ok? E por último, tem a autoridade da cultura e das leis. Que autoridade que é essa? É a autoridade, por exemplo, das leis de um país. Como, por exemplo, lá na Inglaterra, no Reino Unido, as pessoas dirigem do lado direito do carro. Então, a mão com que se conduz o carro é o oposto aqui no Brasil. Então, você precisa entender que existe uma lei e que você está debaixo dessas leis, ok? As leis da cultura e da autoridade da cultura e das leis faz com que você esteja submetido a essas leis, mesmo se você estiver em outro país, e você precisa respeitar. Lá no Reino Unido, por exemplo, você não pode chegar lá e dirigir um carro na mão esquerda, né? Para começar, você não vai nem encontrar carro que você dirige do lado esquerdo, é sempre todos do lado direito. E normalmente lá você dirige o contrário, ou seja, você está dirigindo ali passando pelo lado esquerdo. Mas imagine que você resolve dirigir pelo lado direito e a polícia vai atrás de você e você fala assim: olha, policial, me desculpe, eu sou do Brasil, eu não sabia que aqui era do lado contrário e por isso que eu cometi essa infração. Mas o policial fala para você: ó, eu sinto muito, você vai ter que pagar a multa e vai ser preso. Entende? Então o fato de você não saber da autoridade não significa que ela não exista. Você precisa respeitá-la. Agora, são nesses níveis: autoridade de Deus, autoridade da palavra, da consciência, autoridade constituída sobre você, que são no caso os seus pais, os seus familiares, tá? E o seu marido passa a ser essa autoridade, tá? O seu marido entra aqui. Por quê? Ele não é uma autoridade que deixa de ser autoridade com o passar do tempo. Entende? Ele não é uma autoridade delegada. E ele também não entra em outro nível de autoridade, que seria das leis e da cultura. Tá? Então o seu marido é uma autoridade constituída. Ok? Mas mesmo ele que tem uma autoridade constituída, ele não tem uma autoridade maior do que a sua consciência, nem uma autoridade maior do que a palavra de Deus, nem uma autoridade maior do que Deus. Então, o seu marido, ele está sujeito a essas autoridades também, tá? Então, se algo que o seu marido faz ou fala fere a sua consciência, você precisa entender que, com todo respeito, você vai falar, olha, isso fere minha consciência, eu não posso aceitar isso. Se ele começa a querer agredir você, começa a querer ameaçar você, se ele te chamar para praticar algum crime, uma coisa, então, que você não aceita ou não concorda, acredite, você não pode ou não deve, né, respeitá-lo, né, e negar as outras autoridades. Por exemplo, se seu marido chama para matar, mas a sua consciência fala que matar é errado, você não vai obedecer ele, e isso não é errado se você fizer isso. Você está me entendendo? Por quê? Porque por mais que ele é uma autoridade também na sua vida, uma autoridade constituída, a autoridade dele fere a autoridade mais importante do que a dele, que é da sua consciência. E também nesse caso vai contra até a autoridade da palavra de Deus. Você entende isso? Então, se o seu marido chama você para fazer uma coisa contrária à sua consciência e à palavra de Deus, até à vontade do próprio Deus, então você fala assim: desculpa, eu não posso fazer isso, eu respeito muito você, mas isso eu não vou fazer. Então, se o seu marido se torna uma pessoa mal intencionada e ele começa a agredir os princípios das outras autoridades que eu te falei, então nesse caso o seu marido não está apto a estar no lugar que ele está. Entende? Ele perde a autoridade dele. Você quer um exemplo? A pessoa soberana no Brasil é o nosso presidente da República. Ele é a autoridade máxima no nosso país. Mas até mesmo o presidente da República está sujeito a uma autoridade. Ele está sujeito à autoridade da Constituição Federal. Então ele não pode fazer nada que esteja fora da Constituição. Porque se ele fizer, isso é crime e ele pode ser removido. Entende? Então, da mesma forma, o seu marido. A autoridade dele foi dada por Deus. Por quê?
Romanos capítulo 13 fala que não há autoridade que não tenha sido dada por Deus. E essa autoridade é tão importante na nossa vida para que a nossa vida tenha ordem, tenha organização, ok? Não significa que ele é melhor, significa que a posição e o lugar dele é para manter a ordem e você precisa respeitar isso, ok? Então, se essa autoridade existe e foi dada por Deus, significa que Deus vai capacitar ele com toda a ciência necessária para que ele tome as melhores decisões. Então, não tem necessidade de você recorrer ao feminismo, recorrer à psicologia popular, para que você não respeite ou não se submeta ao seu marido. Você é respaldada pela sua consciência, pela palavra de Deus e até pelo próprio Deus, ok? Então, se o seu marido fere essas autoridades, se o seu marido, por exemplo, ele cai em adultério, você não é obrigado a permanecer com ele, você está me entendendo? Eu estou fazendo um curso para contribuir com casais para ficarem juntos, mas eu não posso apoiar certas práticas. Se o seu marido ele foi pego em traição, você tem um direito, entende? Você tem um direito, a vontade de Deus é que você permaneçam juntos, vocês fiquem juntos, existe o perdão para isso. Você já ouviu falar sobre o perdão é para isso. A gente já falou sobre o perdão, não vou explicar aqui, mas a vontade é que a vontade de Deus é que vocês fiquem juntos. Mas e se esse marido resolve continuar naquela prática? Continuar naquele erro? Então você percebe que essa prática dele coloca você numa situação onde a sua vida corre risco. Ele pode pegar uma doença sexualmente transmissível e passar para você. Eu já vi casos, uma vez conversando com uma colega psicóloga, ela atendeu um caso de que o marido, ele traiu a esposa sem ela saber, e aí ele fez um exame e contraiu AIDS. O exame dele lá deu positivo e ele contraiu AIDS. Só que ele estava tão desesperado porque depois da traição ele manteve relação sexual com a esposa. E depois ele fez o exame e percebeu que tinha AIDS. Então você percebe que ele prejudicou a vida de uma pessoa inocente. Então você corre risco se você apoiar, seja de forma passiva, esse marido que faz esse mal. Então você perdoa ele, tá? Então você perdoa ele, mas se ele continuar com esse comportamento disfuncional e errado, então significa que ele não quer compromisso com você. Então claramente ele está oferecendo um risco à sua vida. Nesse caso você precisa romper com esse relacionamento e se afastar, ok? E procurar ser feliz. A sua vida precisa ser preservada. Você veio para ter vida e vida em abundância. A humilhação de ser traída é a única humilhação que Deus não força você a passar. Tá? Jesus falou que a carta de divórcio foi dada por causa da dureza do coração de vocês. E ela deve ser dada em caso de adultério. Então até mesmo Deus, mesmo sendo contra a vontade dele, não força você a passar por essa humilhação. Então é uma medida que você precisa tomar, ok? Em questão de traição, isso não cabe falar aqui agora. Em alguns momentos a gente vai falar, talvez em uma outra oportunidade, mas você precisa, cada caso é um caso. Eu aconselho que você procure um profissional, uma pessoa competente para aconselhar você em secreto, que vai ajudar vocês a tomarem a melhor decisão nesse sentido, ok? Mas se ele não mostrou que ele mudou o comportamento, não mostrou com atos, palavras e ações que ele mudou o comportamento dele, então você precisa separar. E se ele vier com ameaças de agressões verbais e não verbais, ameaças de morte, você precisa denunciar para a polícia, sem receio, sem medo nenhum, e precisa sair imediatamente de perto desse homem. Se esse é o caso, você precisa sair hoje da casa desse homem, porque a presença dele oferece risco à sua vida e você precisa tomar muito cuidado com isso, entende? Então, uma vez que você entendeu isso, agora as coisas estão mais claras, não é verdade? Eu imagino que as coisas façam um pouco mais de sentido para você e espero ter contribuído com você de uma forma tremenda aqui na área de autoridade, ok? Como fazer
se você discordar completamente do seu marido e precisa resolver uma situação sem confrontá-lo ou desrespeitar a autoridade dele. Ou nesse caso é muito importante você ter uma postura calma e quieta, mas de uma forma certa de quietude. Uma quietude branda, sincera, respeitosa, e não uma quietude amarga, briguenta. Porque se você demonstrar a forma certa de quietude, seu marido, ao invés de se afastar de você, vai querer cuidar de você, proteger você e vai considerar o que você fala, o que você diz, entende? Então, fazendo isso, você vai ter o apoio do seu marido ao invés da distância dele, tá? Do distanciamento dele, aliás. A forma correta de obter o amor do seu marido é demonstrando respeito. Mas como você pode demonstrar respeito nesse caso? É de manter uma postura calma, respeitosa, ok? Se você entregar para ele o que ele precisa, você vai receber dele o que você quer, acredite.